Olá, meu nome é Mara Dioto e esse é o programa Carreiras e Negócios da TV Relacionamento. Tudo na nossa vida exige logística. Antes mesmo da gente nascer, até o momento que a gente morre. Tudo muito cronometrado, tem que ter hora, tem que ter forma para fazer as coisas e a organização é necessária para que tudo dê certo. Como é que a gente pode, de repente, analisar a logística brasileira dentro desse contexto, né? A logística brasileira e a logística internacional? Este é o nosso tema de hoje. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, o Alexandre Gera e o João Abussanra Neto, que são os sócios-diretores da Gera Valor Comércio Exterior e Logística. É um prazer ter você conosco, Alexandre. Obrigado a vocês pelo convite. É muito prazer mesmo, é muito legal a gente ter notícias variadas e vocês trouxeram uma notícia muito importante, que é falar sobre a infraestrutura logística, falar sobre processos importantes de comércio exterior. E antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, né? Falar especialmente sobre a formação acadêmica de vocês. Tá, bom, o prazer é nosso, obrigado por ter convidado a gente, por participar desse programa. A gente veio bem animado, né, para falar um pouquinho aí da gente. Obrigada. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior, né, eu fiz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior e trabalho desde os 16, 17 anos com comércio exterior, logística e muito com tecnologia e inovação em cima desses processos. Que hoje não dá mais para não existir, né? Hoje eles sem já não tecnologia... existiam, né? Hoje sempre foi a base do trabalho e o João também tem essa formação, né? Importante, né, João? Sim, eu tenho uma formação na área de tecnologia, trabalho há mais de 30 anos na área, eu já tive uma outra empresa que foi pioneira na área de software de comércio exterior e depois eu me juntei ao Alexandre nessa Então me conta isso, como é que vocês se conheceram? Porque eu sei que vocês se conhecem há mais de 20 anos. Sim. Né? E como é que vocês de lá para cá travaram esse relacionamento e hoje estão profissionalmente numa empresa que está a todo vapor? Conta um pouquinho dessa relação de vocês. A gente se conheceu justamente nessa empresa que o João tinha. Eu entrei lá como estagiário e aí a gente acabou, em pouco tempo, ficando amigo, inclusive. De lá pra cá, esse relacionamento ele nunca esfriou. O que a gente brincava sempre era que a gente queria trabalhar de novo de alguma maneira junto, né? E o João faz uns 2 anos mais ou menos, ele tinha uma startup no Cubo, já era uma outra jornada, né? Mas ele tinha essa startup no Cubo, ele fechou essa startup e aí ele veio trabalhar com a gente de novo. Explica um pouquinho o que é esse Cubo pro pessoal, João. Então, o Cubo é uma iniciativa do Banco Itaú e da Redpoint Ventures de fomentação do empreendedorismo no Brasil. Certo. Então, eles criaram um espaço lá na Vila Olímpia em 2015. Lá tinham 5 mil metros quadrados com 50 startups, fomentando o empreendedorismo. Não era um processo de aceleração, nada, mas ele colocava algumas cabeças de algumas startups de N assuntos diferentes, desde a parte de IoT, software para salão de beleza, software de realidade virtual, software de economia compartilhada. Software de controle de logística, né? Controle de logística, inclusive a gente conhece bastante gente que está lá e estamos vinculados hoje a eles em alguns processos comerciais. E ali sempre para fomentar o empreendedorismo. A iniciativa deu tão certo que em menos de 3 anos eles ampliaram, foi uma surpresa até para o Banco Itaú, eles ampliaram o espaço 4 vezes. Então hoje são 20 mil metros quadrados. Também é um projeto que se expandiu, na realidade, expandiu. Até hoje existe. Ele faz toda a conexão de certo que o pessoal quadruplicou o negócio. Quadruplicou o negócio. E é um ecossistema que contempla todos os públicos importantes para esse processo de empreendedorismo e inovação. Startups, residentes ou não, mundo acadêmico, grandes empresas que precisam aprender a falar com startups e investidores que fazem essa roda girar. Que está sempre ali de olho, né? Estão sempre ali para ver o que procurando pode as melhores inovar. Startups ali. E aí, como que vocês surgiram com a Gera Valor? A Gera Valor, a gente sempre trabalhou com consultoria, né? Desde essa época da Bergin, que foi onde a gente se conheceu, que era a empresa do João. E a Gera Valor, ela existe mais ou menos há uns 3, 4 anos, porque eu já prestava consultoria mesmo quando eu trabalhava na Sonda. Eu era um dos gestores do software de comércio exterior que roda dentro do SAP
para a sonda e em paralelo eu tocava Gera Valor, prestando serviço para a sonda, prestando algumas coisas. A gente viu, eu tinha uma startup também, eu fechei depois de um tempo quando eu saí da sonda e a gente falou, putz, vamos focar na consultoria. E aí começou a ter esse foco só na Gera Valor mesmo. E aí a gente começou a ter alguns projetos com clientes grandes, como o NSI, Bysoft, esse pessoal tudo, sempre relacionado à inovação e a business assessment, essa questão de estratégia para logística e comércio exterior. A gente acaba atendendo outros mercados também, qualquer negócio nacional, mas tem sempre essa pegada muito grande da logística e do comércio exterior. E aí você falou da NSI, a NSI tem um case bem legal, né? Que vocês... Tem um case bem legal. A NSI hoje ela é uma das maiores, a gente acha a segunda, ou a primeira, segunda, terceira, tá entre os 3 primeiros ali, desenvolvedores de tecnologia para comércio exterior e logística. A NSI é do grupo Cassis Capital. Sempre só antes, desculpe te cortar, mas só para explicar que a tecnologia no comércio exterior é extremamente importante para a agilização, para poder, para assertividade nos processos, né? É bom explicar isso para o público. É aquilo que você falou no começo, né? Hoje em dia você não tem como desgrudar mais isso. Não tem como alguém, por exemplo, chegar e falar assim, eu vou administrar uma frota, eu vou administrar um processo de comércio exterior, um rastreamento de material. Sem tecnologia. Exatamente. E isso encaixa com a inovação também, porque o pessoal tem falado muito hoje em dia de blockchain para achar carga. A gente está falando hoje em dia no Brasil do que eles chamam de localização de carga, Sim. bagagem também. Vamos falar só do case da NSI, porque eu quero falar de blockchain também, que é uma coisa muito legal, para dar uma informação up-to-date aqui para o nosso público. Tá? Mas fala um pouquinho desse case da NSI. O case da NSI, a gente desenvolveu para a NSI um projeto de inovação aberta e ele é um LinkedIn, uma das primeiras redes sociais pro público de comércio exterior e supply chain. Sim. Então, vale a pena você entrar no site da NSI, que é NSI ou ecomex.com.br. O pessoal tem ali o link que leva para essa rede social. O pessoal coloca muita informação sobre lei, regra de negócio. Esse network é muito importante, né, Alexandre? Eu acho que o networking é importante para qualquer área e especificamente com a NSI, eu acho que traz essa troca de informações tão importante que no comércio exterior, se você não tiver, você não existe. Não existe. Né? É muito importante mesmo. Sim. E aí vocês conseguiram colaborar com a NSI de que forma? A gente desenvolveu o projeto, a gente identificou qual que era a direção que eles queriam ir para o mercado, quer dizer, o que a NSI queria fazer como inovação aberta, que agregasse aos produtos atuais deles e também fosse inovação real mesmo. E aí a gente definiu essa estratégia e como colocar isso no ar, que ferramentas usar. A gente desenvolveu as parametrizações de ferramentas e todas as coisas, até colocar essa rede social no ar e acompanhar eles nos primeiros meses. Vocês ainda fazem acompanhamento ou eles já estão independentes? Não, eles já rodam sozinhos. Mas a gente acaba tendo contato. Que é uma coisa que é legal a gente falar sobre startups, que eu acho que muita gente não sabe o que é uma startup e como funciona. Né, João? Eu acho que assim, a startup tem uma característica muito específica. Tá? E ela tende a deixar de ser startup daqui a algum tempo, Depois né? de um tempo, nossa, por que a startup sumiu? Porque ela deixou de ser startup, né? Então explica um pouquinho, João, como é que é a startup, qual a característica principal da startup? Quando você fala de startup, o pessoal normalmente vincula startup com algo iniciante. De certa forma faz sentido sim esse raciocínio, mas quando você fala de startup, nos moldes atuais, inclusive startups de tecnologia, você está falando de algo que precisa ter uma escala. Perfeito. Então, uma startup é uma empresa que conseguiu chegar num momento onde ela testou muitos modelos de negócio, ela errou, ela acertou e ela é muito lean, ou seja, ela toma as decisões muito rápidas. Sim. Do que deu errado, deu errado, próximo, vamos mudar, vamos fazer isso, testa, e depois ela encontra um modelo onde, com pouquíssima incrementação de custo, pouco investimento a mais, ela consegue dá uma escala, muito maior. O ponto de equilíbrio dela é muito diferente do que qualquer break-even point de qualquer negócio, né? Sim. É importante a gente entender que esse tipo escalonal, né, que precisa tem um momento muito rapidamente acontece e ela deixa de ser startup quando isso já quando ela chega no equilíbrio. É mais ou menos isso. Um exemplo legal que corrobora isso que o João está contando, tem uma startup, por exemplo, que chama CargoX. A CargoX, ela é um Uber
Não, é da muito logística. bom exemplo. Obrigada, Alexandre. Muito bom exemplo. Pode falar sobre isso, E é aí, muito legal. o Uber, por exemplo, qual que é a lógica, né? Quando o Uber, eles foram, sei lá, americano Uber, né? Sim. Quando eles vieram para o Brasil, por exemplo, ao invés de ser, imagina que a Volkswagen vai vir para o Brasil. Faz anos que vieram, mas imagina que isso é agora. É muita gente, então você tem que contratar gente para fazer a fábrica, gente para trabalhar na fábrica, gente para trabalhar na fábrica de pneu. Então é muita gente para fazer o negócio rodar. Quando o Uber veio para o Brasil, provavelmente ele tinha um escritório com 50 pessoas para rodar a operação inteira. Porque o resto está tudo apoiado em tecnologia. Certo. Então, o Uber hoje em dia é gigante. Quando a gente está falando Uber é uma startup, talvez até seja desse ponto de vista da escalabilidade. Só que a CargoX é mais startup nesse sentido, por quê? Porque apesar da CargoX ser gigante hoje em dia e já ter escritório no Brasil, e a gente já sabe as histórias a respeito de pessoas que trabalham lá, essas coisas todas, ela ainda não está no nível da Uber. Sim. Ela ainda não chegou no ponto de equilíbrio que a Uber Sim. tem. Ela está no Ela escalonamento tá ainda. a caminho e ela vai Eu acho que errar vai estourar muito. ainda. Ela vai errar muito e ela vai mudar muito o modelo de negócio. Ela vai se Até adequando vai muito se adequando rapidamente. muito rapidamente. Sim. Muito rapidamente Sim. aos processos mercadológicos. Esse é o grande segredo da startup. Foi o que aconteceu com a Uber aqui também, Sim, né, Alexandre? sim. João, a gente teve vários, até pela própria característica cultural brasileira, a gente teve, a Uber foi se adequando Ela foi se até que adequando. encontrou o caminho. Só E para esse é você, o processo de startup, né, sim, João? só para você ter uma ideia, o que a Uber fez? Se ela entrasse com o Uber X de primeira, ela não teria emplacado. Ela entrou então com um modelo do Uber Black, onde ela fez a pessoa se sentir muito especial naquele carro, super especial. E depois as pessoas perceberam, pô, peraí, legal, pô, eu já usei uma vez, tá tudo certo, eu posso entrar num outro modelo. E aí que ela entrou com um modelo mais barato, que é o que realmente popularizou ela aqui no Brasil. O CargoX, que vem ao encontro do que a gente precisa falar aqui, de logística, explica um pouquinho, porque é um Uber para carga. Né? É um Uber para carga. É legal explicar para o pessoal. Então você imagina que você tem hoje, você está numa indústria, você precisa fazer seu transporte. O processo natural, o clássico, é alguém sair ligando para a transportadora ou mandar e-mail para as transportadoras e fazer uma cotação. Sim. O que o CargoX traz é que você coloca essa cotação já dentro do software deles, do aplicativo deles, e eles mesmos localizam as transportadoras ou os transportadores, os caras que são autônomos. Sim. E conectam com você. Qual é a vantagem disso? Você tem mais rapidez, você não fica na mão de um único fornecedor. Sim. E eles diminuíram o custo para você ter acesso àquela intermediação de frete. E por que diminuiu custos? Porque ele já não volta mais vazio, né? Ele não volta mais vazio, ele otimiza, exatamente. Ele otimiza. Isso é muito legal. Essas ideias pra gente, como a gente evolui, tem que estar sempre esperto nas ideias novas. E assim, a ideia não é mais você pensar em eu tenho frota própria ou frota terceirizada. Já não é mais isso. Sim. Só, né? Você tem que pensar que você tem a frota própria, que você pode ter, porque cada um trabalha do jeito que quer. Aí você tem uma frota terceirizada, que você pode fazer o contrato tradicional, você tem o CargoX, que é diferente. E aí você opta por aquilo que você quer, sempre pensando em custo. O CargoX, ele traz, além dessa comodidade, que eu acho que rapidez, né? Rapidez. Eficiência. E eu acho que o custo para as empresas é muito importante. Hoje os custos, tudo está em volta de custos, as empresas estão com cada vez menos margens, né, que cada vez menos podendo investir dinheiro. O investimento hoje é uma decisão atroz. As coisas ninguém está conseguindo. Botar a mão no bolso. Ninguém pode muitas vezes, nem querer, né? Ninguém pode. E conta um pouquinho de alguma outra coisa que vocês pensam em logística aqui para o Brasil, por exemplo. Como que vocês veem a logística no Brasil hoje? A gente sabe que a infraestrutura é bem complicada, mas contem um pouco como que vocês veem a logística interna, doméstica primeiro, para depois a gente falar do comércio exterior, da logística internacional. A logística interna brasileira, acho que a visão da gente é a visão do mercado, né? O pessoal acabou não privilegiando o trem, por exemplo. Então você tem toda a indústria relacionada às montadoras de carro, ao rodoviário. A gente acaba brincando, falando que o transporte rodoviário no Brasil, ele é tão importante, ficou claro na greve dos caminhoneiros agora, né? Porque eles travaram as veias e travou o país, né? Isso mexeu no PIB, você tem toda essa questão. Então, assim, subiu combustível, aí dólar, subiu tudo. Sobe combustível, sobe o preço do cara que vai buscar alface no interior, aí sobe o preço dominó, traumático, né? Atroz, cruel.
Mas e não, a gente não tem uma outra infraestrutura, a gente tem... se investissem pelo menos no rodoviário, né? Se a gente tivesse este modal especificamente, mas um modal com principal, mas com mais investimentos, a gente estaria com muito mais rentabilidade para as empresas, os preços no consumidor chegariam mais baratos, e realmente é uma opinião comum isso, né? Mas a gente acredita que, até porque a gente trabalha com isso, e a gente acredita muito no que a gente faz, que inovação é uma coisa que pode ajudar isso de uma maneira ou de outra. Você pega, por exemplo, a questão do próprio Uber aqui, ele mudou a vida de muita gente. Muita gente vendeu o carro para poder trocar desse tipo de situação. Você tem agora a história das bicicletas da Yellow. Quando a gente fala de logística, né, público, a gente está acostumado a falar de logística para movimentação de mercadorias. Mas é importante a gente pensar na movimentação de pessoas. Logística normalmente, quem está na logística profissionalmente está pensando na movimentação de mercadoria. E não, a gente tem a logística de pessoas muito importante, que tem muita incompetência, né, para a gestão disso hoje em dia, porque está muito na mão da gestão pública, né? E isso acaba complicando muitos processos, mas eu também acredito que a inovação é importante. Eu acredito que as mudanças são necessárias e as mudanças têm que ser aceitas. Né? Acho que vai aceitando aos pouquinhos. Aos pouquinhos vai vendo que não tem retorno, né? Que é importante a gente fazer as coisas acontecerem, e para isso a gente tem que aceitar que muita coisa precisa mudar. O Uber trouxe uma mudança comportamental muito grande. Eu tive um entrevistado aqui há algum tempo atrás, falando, ele é proprietário de uma rede de estacionamentos no litoral brasileiro, e várias coisas mudaram o comportamento desse mercado. O Uber foi uma delas. Né? A lei seca, enfim, mas o Uber mudou, veio como um novo hábito de consumo mesmo. Né? Na verdade, ele, por incrível que pareça, ele criou até um verbo, né? Uberizar. Então, por exemplo, uberizar a CargoX é uma uberização da parte de frete. De logística. Eu tinha uma startup de lavagem de roupa. Você conectava pessoas que precisavam lavar roupa com pessoas que podiam lavar roupa. Exatamente. É uma uberização. O pessoal chamava a gente de Uber da lavanderia. Então, ele traz tendência, né? Então, a inovação, quando ela é bem feita, ela espalha e o pessoal se adequa à realidade que ela pode trazer para o teu negócio. Sim. Eu lembrei agora de você ter falado uma coisa, João. Eu deixei anotado para não esquecer, para falar exatamente do jeito que vocês divulgam. Vocês divulgam a empresa de vocês, dizendo que vocês apoiam empresas que precisam de startups para acelerarem processos de inovação aberta. Explica o que é inovação aberta para o público. Vamos falar sobre isso um pouco? Porque existe diferença. Sim. É importante a gente entender as diferenças para poder fazer diferente, né? Eu acho que o jeito mais fácil de explicar isso, eu tenho alguns amigos antigos que o pessoal tem indústria. E aí você conversa com o pessoal, às vezes informalmente ou formalmente, e fala, você precisa inovar. E o pessoal fala, eu já inovo, eu tenho um cara no P&D ali que fica o dia inteiro vendo melhorias para o meu produto. O P&D, ou Pesquisa e Desenvolvimento, Research and Development, cada um dá um nome para isso, basicamente é você aprimorar um produto que você já tem. Sim. Não deixa de ser uma inovação, é uma inovação. Claro. Aliás, o mercado pede isso constantemente. O tempo inteiro. Se você não tiver um P&D que faça isso neste tipo de inovação, você também está morto, né? O que é inovação aberta? A inovação aberta, imagina que o P&D é uma caixa, é uma sala. É a sala onde fica o cientista maluco ali inventando alguma melhoria para aquele produto. A inovação aberta, como o próprio nome diz, ela quebra essas paredes. Então, essa inovação ela é contaminada pelo ambiente externo e o cara também troca muita informação, feedback com os outros parceiros e seus outros clientes. Isso faz, por exemplo, com que você tenha um negócio chamado serendipidade. Serendipidade é o acaso daquilo que foi descoberto. Por exemplo, o Viagra, o post-it da 3M, tem todas umas histórias a respeito disso. Cicatricura é um caso desse. Talvez seja. Foi um acaso de uma dermatologia que surgiu a cosmetologia. E aí a inovação aberta, ela traz isso. É a mesma coisa, por exemplo, se você for falar de inovação aberta para uma empresa, para uma montadora de carros, eles estão sempre melhorando o carro. E agora todo mundo está falando que o carro é elétrico, tem turbo, tem essas coisas todas. Só que a hora que você sai dessa caixinha e trabalha com inovação aberta, o pessoal está falando de carro autônomo, está falando
você recebe no seu aplicativo uma história sobre o que está acontecendo com o seu carro. Em alguns países da Europa, o pessoal já está falando para você não ter carro porque você usa um carro comum. Então, isso é inovação aberta. A Uber vale mais do que a GM. Então, quer dizer, a Uber resolveu... a Uber, a 99, esse pessoal todo, eles descobriram que... Surgiu um mercado. O negócio não é o carro, o negócio é o transporte, o negócio é a logística. É o serviço bem feito, Exatamente, bem trabalhado, com uma logística muito bem organizada. Isso é inovação aberta. E isso é cultural também, né? Sim. Porque eu lembro muito bem, na minha época de adolescente, você queria ter um carro, né? Hoje a molecada não está interessada em ter carro. Ela sabe que o problema que tem que ser resolvido é a locomoção. Então a inovação traz isso. E voltando a falar um pouquinho de inovação aberta, a gente percebeu que as empresas, as grandes empresas, elas ainda não sabem se comunicar ou se conectar, né? Elas estão tentando com as startups. Mesmo porque elas ainda têm processos burocráticos até de compra. Então, às vezes, a startup ela tem um super serviço legal que agrega valor à empresa e a empresa fala, olha, eu vou te pagar daqui a 3 meses. Precisa ver se a startup vai durar esses 3 meses. Que a grande empresa com a startup é o elefante com medo do ratinho, né? É verdade. Tem muito essa... Uma boa metáfora. Essa metáfora de mercado. E me fala uma coisa, como é que vocês veem a logística internacional? A logística internacional, sem falar do Brasil, é difícil, né? O Brasil, ele sempre ocupa umas posições, infelizmente, relativamente baixas, né? Tem muito problema de escoamento para exportação e você tem muita entrave para importação no Brasil, depois que a mercadoria chegou aqui. Quando você leva isso para alguns países, são países que estão em conflito ou tem essa questão toda, você também tem uma certa dificuldade. Agora, quando você leva isso para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, você acaba tendo um exemplo, um show do que como o pessoal consegue... Como fazer, né? Porque o pessoal, eles em todos os sentidos, né? Tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, o pessoal tem uma questão ali de logística, não só interna, né? Mas também internacional, muito forte, né? Muito pesada, né? Então, assim, a nossa infraestrutura deficiente acaba trazendo consequências que poderiam ter sido evitadas. Que é o famoso custo Brasil, né? Exatamente. Mas como que você vê essa economia? Como que vocês veem essa economia mundial dependendo dessa logística internacional? A gente tinha falado um pouquinho do termo desglobalização, né? Sim. E a gente brinca, esse termo não é novo, não foi a gente que inventou esse termo, mas na verdade nada mais é do que essa respirada de ciclos que a economia dá como uma bolha, né? Sim. Então você pega agora, a gente está numa fase de governo, inclusive o governo americano, o governo chinês, o pessoal todo, está numa vertente um pouco mais protecionista. Sim. Então, quando eles são protecionistas, você diminui a quantidade, o fluxo de mercadorias e serviços trocados no mundo inteiro de um país para outro, porque o cara está mais fechado. Isso é o que o pessoal chama de desglobalização, mas não é que isso vai ser um movimento que vai acabar a globalização. Ele está dando uma respirada. Eu acho que não acaba mais. Não tem como acabar. Mas se como você né? falou, são ciclos mesmo, da mesma forma que surgiram os blocos econômicos por alguma razão, eles já estão sentindo que precisam, de repente, dissolver uma ou outra coisa. Eu acho que é se recriar. Se recriar. São placas tectônicas que estão se movimentando e vão se amoldando, né, no processo. Para mim, eu ficaria horas conversando sobre o comércio exterior, porque eu acho que o comércio exterior é um assunto tão interessante e tão importante para a gente poder inserir o Brasil no mercado externo, né? Fazer com que a gente tenha melhores índices. A gente está nos rankings de uma forma muito ruim. Seria importante a gente trazer um maior conhecimento disso, mas o nosso tempo não é suficiente para isso, infelizmente. Eu gostaria que vocês deixassem informação de contato, vão aparecer endereços de e-mail, telefone, mas eu gostaria que vocês se despedissem do nosso público, dando alguma informação de contato de vocês. Tá bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelo público que assiste. O nosso site é www.geravalor.net.br. O Alexandre, foi muito prazer ter você conosco. Prazer é todo João, nosso. Prazer todo nosso. Um prazer ter participado dessa conversa legal com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades, Sim, tá? nós também. E eu agradeço a todos pela oportunidade de nos assistir, pela audiência e nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigada.